Galera, depois de 4 longos anos de espera, saiu finalmente a série de Marvel Zombies. A série que é um spin-off de um episódio do What If, que por sua vez é baseada numa série de quadrinhos da Marvel. A expectativa dessa série estava relativamente alta pela questão de ser rated R e a promessa da Marvel que sim, pessoas iriam morrer nessa série. O próprio trailer que eles tinham lançado recentemente foi muito bom. E eu assisti os 4 episódios dessa temporada para fazer a crítica de Marvel Zombies. Mas também não é só isso, a gente vai ter um duplo review nesse vídeo, porque também saiu Batman Azteca, que é o último longa animado da DC que a gente teve esse ano. E infelizmente as duas animações, tanto da Marvel quanto da DC, deixam muito a desejar. Então, tem muito assunto pra gente conversar no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, vamos começar pelo Marvel Zombies, que saiu nessa quarta-feira. Eu confesso que eu não lembrava de nada do que tinha acontecido nesse universo. Afinal de contas, aquele episódio do What If saiu em 2021. Levou 4 anos para esse spin-off ficar pronto. E a Marvel prometeu uma série violenta, ao contrário daquele episódio do What If, né, que claramente tinha restrições, e o Marvel Zombies é rated R. E eu acho que é isso que realmente vai segurar a série para ser minimamente assistível. O primeiro episódio começa 5 anos depois dos eventos que acontecem no episódio da série What If. E o foco nesse primeiro episódio é realmente o trio das meninas Miss Marvel, Kate Bishop e Riri Williams. Basicamente, nesse primeiro episódio, a gente vai ver elas sobrevivendo ao apocalipse zumbi. E esse primeiro episódio, eu achei bem bom. Eu consegui sentir um vínculo das três, uma verdadeira amizade ali. E à medida que a história ia avançando, e elas fazem uma espécie de road trip, porque elas encontram um mecanismo que pode salvar o mundo do apocalipse zumbi, só que eles precisam levar esse objeto aí para uma base da SHIELD. É basicamente uma desculpa qualquer só para elas saírem da casa ali, da mansão da Kate, e se aventurarem, né, num mundo apocalíptico com zumbis, e para ter road trip, né, que é uma trope clássica de filmes de zumbi. Então eu gosto muito dessa premissa de história, mesmo que ela seja muito simples, porque, cara, é Marvel Zombies, feijão com arroz funciona. O que você realmente precisa se esforçar nesse tipo de história é conseguir desenvolver bem as interações dos personagens e você se importar com eles, ao mesmo tempo que você consegue entregar cenas massa véio, cenas de violência, cenas muito legais. Você tem que ficar engajado com a história de um jeito que você não sabe o que vai acontecer. E o primeiro episódio, eu acho que faz tudo isso, especialmente quando as três chegam num desfiladeiro que foi cortado, e elas encontram vários zumbis e uma batalha entre dois seres muito poderosos. Até abro um parênteses aqui que bateu uma decepção ali quando eles revelaram que a mulher que estava fazendo trovões no meio do apocalipse zumbi não era a Tempestade. Mas enfim, essa cena aí é muito boa, porque as duas se veem no meio dessa batalha e elas têm que conseguir também sobreviver aos zumbis que estão rodeando elas. E é nesse momento que vai acontecer uma coisa bem surpreendente, que realmente me levantou da cama. Eu fiquei assim, opa, vocês fizeram isso mesmo? Gostei, série. Faz mais disso, faz mais. Porque acontece uma coisa com uma das protagonistas, e isso muda toda a dinâmica da série. Essa quebra de expectativa é muito boa, me deixou muito empolgado, e a continuação disso é que logo depois eles introduzem um outro personagem, que é um ótimo personagem, é o Blade Cavaleiro da Lua. Blade Cavaleiro da Lua no apocalipse zumbi, e ele é maneiro do jeito que você espera que ele seja maneiro. Blade, MVP da série, tá? E o Blade leva a Kamala Khan pra base da SHIELD, e é onde ela vai se encontrar com o verdadeiro grupo dessa temporada. O Guardião Vermelho, a Yelena e a mãe da Yelena, que eu não lembro o nome dela. E nessa base elas descobrem mais sobre esse dispositivo e que tem que levar o dispositivo para o espaço. E que, portanto, eles têm que levar esse dispositivo até um outro lugar para eles poderem ir até o espaço. E aqui já deu para perceber um pouco, né, da estrutura que eles vão levar essa história, que é escrita pelo Zeb Wells, tá? O que nunca é um bom indicativo. Que é basicamente pegar o MacGuffin e ir levando o MacGuffin de um lado para o outro até alcançar o objetivo. A história, ela é muito beabá. Mas nesse primeiro episódio, eu ainda tô me importando com a Kate, com a Riri,
com a Kamala. No momento que os personagens saem da base da SHIELD, tem uma excelente cena de ação com o Blade ali. Pô, cara, é uma baita cena de ação com o Blade. Mas depois que eles saem, é quando eu acho que a série, ela cai muito de nível. Porque se forma um novo grupo. Esse grupo que se forma, eu não consigo me importar com ninguém. Olha, assim, ó, no máximo eu me importo com a Kamala Khan por conta dos acontecimentos do primeiro episódio, né? Do que ela sofreu, do que ela perdeu. A série até tenta desenvolver esses personagens, dá bastante cenas de interação entre eles. É só que essas interações, 90% delas é alguma coisa de piada. É algum humor, aquele humor Marvel que, na boa, eu já tô muito cansado, velho. Eu consigo prever qual vai ser a piada 1 minuto antes dela acontecer. E isso acontece muito a partir do episódio 2. Especialmente com o Guardião Vermelho. Cara, alguém tem que avisar o Kevin Feige. Chega de Guardião Vermelho, cara. Por favor. Mas com certeza o Kevin Feige não vai me escutar. Ele vai aparecer no Vingadores Doomsday. E esses momentos de piada e em exagero realmente me afastam da série no sentido de que eu começo a torcer pra esses personagens morrer. Esse é o problema, eu tô torcendo o tempo todo pra eles morrerem. Eu quero que o Shang-Chi morra, eu quero que a Helena morra, eu quero que o Guardião Vermelho morra. Eu tava torcendo pra todo mundo morrer e só ficar o Blade, e virar um negócio solo do Blade, que eu acho que ia ser muito melhor. E é aqui que a série desmorona pra mim, porque eu não consigo me importar com esses personagens. E no momento que você tá vendo um filme de zumbi, uma série de zumbi, e você não se importa com os personagens, acabou. Personagem é a alma de qualquer produção de zumbi. E você precisa ter personagens cativantes, você precisa muito gostar desses personagens, mas não me desse Guardião Vermelho e companhia. Por que eles não fizeram só Blade e Kamala Khan na estrada? Eu acho que ia ser muito mais legal. Agora, se você conseguir fazer um negócio que eu não consigo, que é ignorar completamente os diálogos, ignorar completamente essa história, que é o que eu falei de ir de um ponto A pro B pra levar o MacGuffin, e você só vê as cenas de ação, aí eu acho que você pode gostar da série, porque apesar dessa série ter o traço do Arif, ela tem uma boa direção. Então a gente tem boas cenas de ação, algumas são ótimas. No episódio 2, por exemplo, a abertura toda é quase um plano sequência do Shang-Chi junto com a Kate tentando fugir de São Francisco. E começa a ficar umas paradas muito loucas, porque é em São Francisco que tinha o laboratório do Hank Pym. E aí a gente começa a ver pessoas gigantes, animais gigantes no meio de um apocalipse zumbi. Isso é muito legal. Só que a animação nunca chega no seu verdadeiro potencial, porque é esse traço do Arif que é muito feio, já cansou. E é mais uma coisa com o traço do Arif. Espero que seja o último, né? Mas em defesa desse traço, a direção, junto com a equipe da animação, tá tentando se puxar pra fazer a melhor coisa possível. No episódio 1 tem um negócio que me deixou muito hypado, que é a Okoye, lá do Pantera Negra, que ela é zumbi. E ela chega numa cena ali e ela fala. Cara, eu fiquei com muito hype aqui, porque quem leu o HQ sabe que os zumbis falam. Na verdade, é um baita diferencial da HQ, que é escrita pelo Kirkman, que depois fez, né, Walking Dead. É muito divertido a ler HQ, é uma outra pegada, diga-se de passagem. Então, quando um zumbi, que no caso a Okoye, falou, eu achei que todos os zumbis poderiam falar. E a gente tem uma dinâmica diferente dos zumbis. Mas fica por aí. Depois não é muito explorada a questão dos zumbis falarem. Infelizmente, porque é um potencial desperdiçado aqui. Bem, no episódio 2, daí eles seguem pra uma cidade do mar do Barão Zemo. E o próprio Zemo, claramente, não é uma pessoa que pode ser confiada. E quando essa cidade, que é basicamente um navio, é atacada pelo Namor e companhia, o Zemo tenta sacrificar os heróis pra se salvar. E isso resulta numa grande batalha que acontece dentro da nave. De novo, as cenas de ação são bem legais. Mas a partir desse momento, em termos de história, você pode resumir tudo em 3 parágrafos, tá? Você até percebe uma estrutura previsível dos personagens chegarem no lugar, vai ter alguma coisa que vai aparecer os zumbis, um membro da equipe vai se sacrificar e eles vão continuar. E isso daí vão ficar repetindo. O episódio 3 faz um flashback explicando o que aconteceu depois do episódio do Arif. Que vocês lembram, aparece o Homem-Aranha, o Scott Lang e o Pantera Negra indo pra Wakanda, e eles enfrentam o Thanos ali. Então a gente tem basicamente um grande flashback aí de quase 10 minutos, mostrando como T'Challa acabou derrotando o Thanos. E esse flashback aí, eu fico bem mais engajado com ele, porque, bem, é o Homem-Aranha com o Pantera Negra lutando contra o Thanos. Não tem como não achar isso maneiro, sabe? E a luta é maneira. Quando a gente volta pro presente, a equipe ali da Kamala Khan chega na nova Asgard,
onde de novo vai ter todo esse negócio, né, de os zumbis estão ali, mas eles conseguem a nave, vão pro espaço. A grande diferença aqui nesse episódio 3 é que a Feiticeira Escarlate vai aparecer e ela vai tentar manipular a Kamala Khan, fazer um negócio que ela quer. Não funciona, isso acaba levando pra uma grande batalha que coloca o Thor, que é bem legal. E aí a gente chega no episódio 4, que é tipo... é o episódio 4 da batalha final. Esse MacGuffin aí que a equipe tava tentando levar o tempo todo pro espaço, é revelado que é meio inútil, né? Porque eles queriam, na verdade, invocar a Tropa Nova, só que a Tropa Nova já estava ao redor da Terra observando o que estava acontecendo, eles só estavam impedindo que as pessoas saíssem. Ou seja, todo esse negócio aí não levou a nada, a gente ficou 3 episódios acompanhando os personagens a troco de nada. Mas os protagonistas conseguem fugir da Tropa Nova, mais ou menos porque eles perdem a nave, e no último segundo eles são salvos pelo pessoal que tá no Camartage. E é quando o Homem-Aranha volta pra história principal, junto com outros personagens ali que ninguém se importa do universo da Marvel. E vem um grande lore dumping explicando que o Hulk desse universo absorveu a energia da Manopla do Infinito quando o Thanos foi derrotado pelo Pantera Negra. E aí o Hulk se tornou meio que o protetor do mundo para evitar que a realidade seja destruída por conta da energia da Manopla do Infinito. E a Wanda entra nesse negócio doido aí porque ela quer derrotar o Hulk pra pegar esse poder pra ela. Inclusive, parabéns pro cara que fez o visual desse Hulk aí com a energia das joias do infinito, ficou maneiraço. Quando se trata de massa velho, essa série manda bem demais. E aí a gente vai pra batalha final, que é basicamente um Vingadores Endgame, só que com zumbis. E assim, essa batalha final até que é maneira, mas nesse ponto da história, eu já tô muito desligado da série. Eles meterem toda essa explicação do Hulk e tal, você percebe como que foi feito meio que de qualquer jeito pelo Zeb Wells, sabe? Como história de zumbi, eu acho que dava pra fazer coisa bem melhor. E no final da série, os personagens falham. Isso daqui, na verdade, é a única coisa boa do último episódio. A Kamala, percebendo que não vai vencer, decide fazer esse acordo com a Feiticeira Escarlate, que argumenta ali pra ela que tá tentando refazer o mundo. E com o poder que o Hulk tem, ela vai conseguir fazer isso junto com a Kamala Khan. Mas enfim, a Wanda realmente consegue refazer a realidade. Só faltou ela falar, no more zombies. Mas ela não fala isso, não meteram essa. E a Kamala, quando ela acorda de novo, ela encontra ali a Kate Bishop e a Riri. Só que tem um pedacinho aí, porque não é um final feliz, é um final ruim. E a Kamala começa a ter visões da realidade, porque o que ela tá vendo ali é um feitiço da Wanda, é como se fosse um sonho. Enquanto que, na verdade, a realidade, todo mundo continua zumbi, só que sem perceber. E esse que é o final bem amargo, bem cara de filme, série de zumbi. O final eu gosto, tá? Eu só espero que eles nunca mais façam nada com Marvel Zombies. Deixa esse final aí que já tá bom pra ser um final, não precisa de continuação. Agora, a série como um todo, eu fico bem dividido, assim, porque, cara, eu não consigo me importar com as personagens, sabe? Eu não consigo me envolver a nível emocional com os personagens. E chega um ponto que eu tô tão desconectado que eu tô torcendo pros personagens morrerem. Então eu não sei se eu tô realmente curtindo a série ou se eu estou rindo da série, da ruindade da série. Essa história que o Zeb Wells fez, qualquer coisa. Eu acho de verdade que o primeiro episódio tinha o mapa da mina. Eles tinham que ter focado ou no trio, Kamala Khan, Riri e Kate Bishop, ou então Kamala Khan e Cavaleiro da Lua, Blade. Mas quando eles aumentam isso e começam a colocar esses personagens da fase 4 e 5, eu realmente fico torcendo pra eles morrerem, como eles vão morrendo. E no fundo, assim, tem toda aquela sinergia de MCU, que é meio chato, sabe? Que fica travando essas séries. Porque o tempo todo eles ficam fazendo referências a outras coisas que aconteceram no MCU. Por exemplo, a mãe ali da Helena. Ela tem um equipamento que pode controlar zumbis. Legal. Mas aí o Guardião Vermelho tem que fazer questão de citar que ela criava porcos pra gente lembrar que no filme da Viúva Negra, ela tinha esse equipamento pra controlar porcos. Então, tipo, a ideia não é 100% original. Eles tiraram a ideia lá no filme da Viúva Negra, só que aplicaram pra zumbi. E eles ficam fazendo isso o tempo todo. Pô, existe essa restrição, essa sinergia com o MCU, que é o que realmente impede dessas coisas irem mais a fundo, sabe? Eu imagino até que seja por isso que a Tempestade não apareceu na cena que tem um zumbi controlando tempestades. Pra mim, realmente, essa história, ela não funciona, os diálogos, as interações, elas não funcionam. No máximo, no primeiro episódio, que a gente tem um vínculo real ali, que eu quase me importo com o trio, mas depois que o trio sai e fica só Kamala Khan e vai entrando outros membros, não consigo mais me importar com o grupo. O plot principal também é qualquer coisa, né? De levar o MacGuffin, daí o MacGuffin não serve pra nada.
E aí tem um mega show-off de batalha lá, Vingadores Endgame. A verdade é assim, ó, o quanto que você tá disposto a aceitar que a história é ruim pra realmente curtir as coisas boas que a série tem. Que é o gore, um monte de morte bem exagerada, com os personagens morrendo. É uma coisa que você realmente não esperaria da Marvel, da Disney principalmente, mas ela tá topando e ela tá fazendo. Então as cenas de ação, as cenas que os personagens morrem, são bem legais. A direção se esforça em tentar fazer uns ângulos diferentes, fazer um plano de sequência ali, fazer uma luta maneira, mas, dito isso, tem que sempre lembrar que é o traço do Arif, que é o traço que ninguém mais aguenta. Então é uma boa direção, tem boas cenas de ação com esse traço do Arif. Mas sim, tem massa velho, é violento, personagens morrem. A Marvel prometeu, né, gore, rated R, e ela entregou. Agora, como uma série aí de zumbis com o potencial que tem a HQ, com o potencial de usar esses personagens de uma maneira mais significativa, eu acho que é uma série fraca, mas ela é totalmente assistível. E você pode se divertir, dependendo do seu mindset aí para aceitar a história bem ruim do Zeb Wells. Por isso que a minha nota é nota 6. Assistível. Agora, o mesmo eu não posso falar do Batmasteca, tá? O Batmasteca que saiu na semana passada, e eu confesso que eu tava bem mais hypado pro Batmasteca do que pro Marvel Zombies, foi uma grande decepção. Batmasteca é ruim, mas é tipo quase muito ruim. E grande parte dessa ruindade se deve à animação. E eu até fico meio mal de criticar a animação em si, porque, pô, foi uma animação que eles se esforçaram pra fazer na América Latina, contrataram um monte de gente fora dos Estados Unidos. Bacana o esforço da Warner, realmente bacana. Mas, me desculpa, gente, a animação em si, ela não tá numa qualidade aceitável para uma animação do Batman. Olha, assim, ó, tentando elogiar alguma coisa para não ser muito chato, os backgrounds são bonitos, os designs dos personagens também. O Coringa aí, Azteca, é bem legal. Vale citar também toda a pesquisa que eles fizeram para representar a cultura azteca de uma forma bem real. Os templos, as cidades, as pinturas nas paredes, tudo isso é bem legal e te coloca bem dentro desse período. Parou por aqui. O jeito que os personagens se movem é muito digital, é muito falso. Ali no primeiro ato, os personagens ficam dançando e o rosto fica travado. Você vê que isso não é uma animação com um grande orçamento. Você vê que o pessoal tá tentando fazer alguma coisa. Mas a gente tá falando de uma animação que saiu no cinema. No cinema mexicano, no resto do mundo foi DVD Blu-ray. Mas até mesmo para padrões DVD Blu-ray, eu acho abaixo. Pô, cara, a animação infantil do Batman e o Batwheels ali, a animação do Batmóvel, tem uma animação melhor do que essa. E a gente tá falando de uma animação para criança de 5 anos, que os caras fazem de qualquer jeito. E aqui, pô, tinha todo o envolvimento cultural do México de poder fazer uma animação do Batman, pensar num Batman azteca, e todo esse esforço acaba sendo inútil. Eu tô mostrando aí algumas cenas dos personagens se mexendo, e percebam como o movimento é muito falso. E isso me tira muito desse filme. E esse problema da animação, ele é mais perceptível quando os personagens estão conversando. No final do filme, a gente tem mais cenas de ação, e é quando a animação fica melhor. Então fica realmente aquela sensação que, para algumas cenas, deu para fazer algo bom, decente, e para outras, né, foi o que deu para fazer. Mas bem, falando um pouco da história, ela é a história mais clichê possível que você poderia pensar que eles iriam fazer com Batman Azteca. Chegam os conquistadores querendo o ouro, o vilão principal é o Duas Caras, mas ele não tem o nome do Harvey Dent, obviamente, nenhum personagem tem os nomes dos personagens das HQs, ele tem o nome de uma pessoa que realmente existiu. E é realmente admirável como que o filme tenta dar algum tipo de substância para esse personagem e todas as vezes eles falham, porque os diálogos desses personagens, eles não beiram a realidade. Porque no primeiro momento esses conquistadores tentam ser manipuladores, eles tentam, né, ser amiguinhos, né, toma aqui as nossas tecnologias, dá um monte de papel ali inútil, sabe, para tentar ganhar a confiança do povo azteca e roubar o ouro. O que é um comentário interessante de fazer, é interessante fazer uma história dentro dessa perspectiva dos aztecas, mas é que não beira a realidade as reações dos personagens. Tem esse personagem que se chama Pedro, que eu acho que é pra ser o Jean Paul Valley desse universo, e esse cara que me parece ser super frio, controlado, uma pessoa com experiência de batalha, o cara se assusta porque tem 5 pessoas ao redor do cavalo dele e ele já vai lá e mata uma pessoa. E ele faz isso enquanto que os caras estavam tentando enganar o povo azteca. E o filme até tenta fazer alguns comentários interessantes. Eles passam por alguns eventos históricos
que realmente aconteceram, no papel é muito legal, pô, uma história do Batman que vai passar por esses grandes eventos, e isso vai fazer com que o cara vire o Batman. É, no papel, uma boa ideia. Mas é tudo muito superficial. E você junta essa história que é qualquer coisa com essa animação, e cara, a animação fica quase inassistível, de verdade. O Batman em si, ele tem um visual muito maneiro, demora um pouco pra ele ter a roupa completa, mas a roupa completa fica muito maneiro. Ele em ação, assim, eu consigo ver ele como Batman. É legalzinho esse dilema que no primeiro momento ele tá só por vingança, e aí depois ele entende que é a vontade do Deus morcego, e não é ele que tem que fazer justiça, é o povo dele. Isso daqui eu achei legal pra um arco de personagem. O problema é como você monta isso, porque, cara, às vezes a virada é assim, ó, num piscar de olhos. Ele odeia o tal do Deus Morcego, e um segundo depois, Deus Morcego. Não é orgânica essa evolução. Eu acho que o único personagem que acaba se salvando e que tem uma trajetória mais interessante é o Coringa, que é uma espécie de conselheiro dos deuses, ele consegue conversar com esses deuses. E o Coringa, o tempo todo, ele tá agindo em prol do povo asteca, porque ele tá conversando com esse deus. O problema é que esse deus, na verdade, era um outro deus, que era um deus que queria o fim do povo asteca. E isso acaba levando ele à loucura. E chega um ponto que esse deus aí engana o Coringa a ele sacrificar a sua própria família. E quando ele percebe que, né, foi manipulado, é aí que ele surta e vira o Coringa. Isso eu achei legal, porque é uma terceira força no meio do Batman asteca com o Duas Caras, e o Coringa, ele tá do lado dos astecas, mas é do seu jeito. E eu acho que ele funciona na medida do possível, porque até esse personagem, que é melhorzinho, você pode dizer no máximo que ele é nota 6. Cara, assim, ó, nota pro Batman Azteca, eu acho que um 5, ela é quase inassistível, sabe? Mas ela ainda é o suficiente pra você conseguir assistir. Mas se você conseguir ignorar a qualidade da animação, você vai encontrar uma história qualquer coisa. Por isso que é nota 5, mas ainda é uma grande decepção pelo que eu tava esperando. Mas enfim, gente, essa é a minha análise das duas produções da Marvel e da DC. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando Marvel Zombies. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.